Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, sob a pressão do pardal ali, acelerando tudo. Agradecidos a Deus, não é? Pedindo a Jesus proteção, sabedoria, paz, na companhia dele, Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Isto, Eduardo Araújo. Então, nós vamos continuar o nosso estudo do livro Plenitude. Pelas minhas anotações aqui hoje, nós vamos iniciar do parágrafo A Paixão pelo Serviço. Isso, estamos no capítulo 5, né? Caminhos para a cessação do sofrimento. E Eduardo vai iniciar a leitura, porque na última gravação eu precisei usar um outro livro. Vamos lá, Eduardo. Então vamos nós. Então o capítulo 5, né? Caminhos para a cessação do sofrimento. E nós estamos aí caminhando no parágrafo que começa A Paixão pelo Serviço. Estou olhando para ele, o parágrafo 72. 72. Então vamos lá. A paixão pelo serviço de elevação irradia piedade construtiva, que estimula a beneficência e dá calor à filantropia, aureolando-a de vigor fraternal, graças ao qual os sentimentos solidários expressam o amor em sua multiface. A ausência de compaixão envilece o homem, e a falta de paixão pelo bem torna o ser revel, quando não o mantém apenas na indiferença mórbida, qual observador mumificado diante dos acontecimentos do cotidiano. Esse é um perigo, né, que todos nós corremos, porque quando a gente fica com a ausência da compaixão, é porque o nosso coração está muito frio. Nós vemos muito isso até como mecanismos de defesa de muitos profissionais que trabalham em situações de grande estresse, profissionais da saúde, sobretudo. Também profissionais ligados à área de segurança, porque eles lidam com coisas muito difíceis, né? O profissional da saúde lida com a morte o tempo todo, com sofrimento. O profissional da área de segurança, a mesma coisa, o risco da morte dele, da morte de pessoas que ele tem que lidar todos os dias. Então a pessoa, por um mecanismo de autodefesa, ela vai se tornando fria, ela não tem compaixão. E sobretudo na área da medicina isso é muito delicado, porque o médico que não tem compaixão é muito ruim. Porque o paciente que busca um tratamento médico, ele precisa de compaixão sobretudo. Às vezes até mais do que da própria medicação. Eu que trabalhei com médicos durante uma grande parte da minha vida, eu via que às vezes um abraço que o médico dava no paciente já fazia o paciente se sentir melhor. Muitos até se emocionavam, choravam, porque não estavam acostumados a receber esse tipo de tratamento. Sobretudo pacientes muito pobres. Então quando a gente perde essa compaixão, a gente fica, como a Joana coloca aqui, muito frio, indiferente, né? Ela chama de uma indiferença mórbida. E a gente falou do profissional de saúde, do profissional da segurança pública, que lida com a violência, que também acontece muito isso. Mas também temos que lembrar aí da casa espírita, né? Porque muitas vezes você verifica muitas casas espíritas muito bem estruturadas, né? Com trabalhos muito bem feitos, seus estudos, suas reuniões. Porém, a gente percebe uma ausência de compaixão por parte de muitos componentes daquela casa, que não estão atentos à necessidade de quem entra pelas portas ali, muitas vezes em grande sofrimento. Às vezes a pessoa entra, senta e ninguém fala com ela, ninguém pergunta se ela está bem, ninguém dá um sorriso. Tudo bem que existem casos que são muito grandes, isso não é fácil de ser feito, mas é muito importante, ainda mais nos tempos atuais de tanta frieza,
né, de tantos conflitos entre as pessoas, a presença dessa compaixão, que de certa forma é uma manifestação do amor, faz com que a pessoa se sinta acolhida e amparada. Então, Maria de Fátima Miranda, a gente faz essa reflexão aqui com os nossos ouvintes para que nós busquemos, né, dentro de nós, estarmos mais atentos a essa necessidade de compaixão com a dor do nosso próximo. Esse alerta da Joana nos convida a desenvolver um atendimento sempre com sobriedade, não automático, não é? Tipo assim, você faz um atendimento movida por um automatismo que pum, sabe? Como se fosse matemática, 2 mais 2, tal, e chegou a conta, vai embora. E é interessante, você fez colocações aí, eu estava lembrando de uma senhora que eu e o João, de alguma forma encontramos, ela estava com câncer de colo de útero e graças a Deus conseguimos tal, ela morava em Jacarepaguá, conseguiu uma consulta no hospital público, né, que trata de câncer aqui no Rio. E o médico solicitou uns exames lá, tal, e pediu para ela, vai e marca esses exames aí, para a senhora fazer. Depois a senhora volta no consultório. A felicidade que aquele médico falou assim, depois a senhora volta aqui. Aí fui com ela, marcou o exame. Olha, a senhora, não parava de sangrar. E não era gotinha de sangue não, sabe? Era hemorragia mesmo complicada. Quando foi marcar o exame, marcaram para 2 ou 3 meses. Tipo assim, sabe, 2 meses adiante. Aí voltamos lá, não é? Falei com ele. Aí, moço, tá aqui, doutor, marcou. Quando o médico viu aquilo, marcou para 2 meses. Não, senhora. Fala para eles que eu quero esse exame marcado para amanhã. Se não puder ser hoje. E ele atendeu a dona Aparecida de um jeito. Ela fez o tratamento de câncer lá, passou 5 anos e teve a alta dela, graças a Deus. Mas a atitude daquele médico, na hora, ele podia ter simplesmente olhado, tá bem, quando a senhora tiver o exame, ele traga teve compaixão. Aqui. É isso que eu estou te falando, traga aqui. Quando a moça deitou na maca, o sangue escorria no chão, fez poça de sangue no chão. E a criatura, sabendo como é que ela estava, marcou para, eu acho que era janeiro, marcou para março. Aí ele, não, volta lá e fala que eu quero esse exame marcado para amanhã, se não for hoje. E realmente, com 1 semana, ela estava com tudo necessário para iniciar o tratamento de radioterapia. Aí quando nós voltamos lá já para fazer a rádio com ela, eu procurei o médico. Aí a moça falou, olha, ele está de férias, ele foi para os Estados Unidos que ele está de férias. E ela fez o tratamento. Na continuidade, procurei o médico. Ele não volta mais para o Brasil. Porque encontrou um espaço e condições que valorizou esse nível de humanidade dele. Entendeu? Já era um senhor, já estava na faixa de 60 anos, foi para lá. Então isso nos faz lembrar, não é? E na casa espírita... Mas aonde ele está, ele é um instrumento de Deus. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. E deve estar ensinando muita coisa boa. Porque, olha, curativos, eu aprendi a fazer curativos com um enfermeiro que você não dava nada por ele na emergência do Carlos Chagas. Entendeu? Você olhava para aquele enfermeiro, parecia mais um. Aí chegou o dia de fazer a aula de curativo, ele saiu da emergência, subiu para a enfermaria. A criatura estava com Marsa. Marsa é uma infecção generalizada, uma bactéria brava, aliás, né? Do tipo que você vai fazer a higiene, a pele se rompe. Entendeu? E aí o pessoal lá, não, mas olha, esse aí, contando gás para fazer o curativo no Senhor. Ele olhou, era ele quem estava naquele dia responsável pelo curativo. Não, senhora. Não, senhora. Você volta no coxinho de enfermagem, você pega Dessane, gases para dar tudo que ele tem direito, como se fosse o primeiro curativo da vida dele. Não importa se ele vai morrer no final do dia. O curativo dele tem que ser um curativo, tem que ser cuidado. Aprendi com esse enfermeiro que ele nem sabe que eu existo. Mas eu não esqueço nem o rosto dele, nem as aulas. Porque isso aí a gente traz para o dia a dia. Sim. Para a rua, quando você encontra alguém caído. Você não tem como tirar
criaturas em estado de miséria material e moral da sarjeta da rua. Mas eu tenho certeza que o olhar generoso de cada criatura que passe vai motivar uma realidade que vai tirá-lo dali. Isso aí. E aí Joana continua, aqui no livro Plenitude, dizendo o seguinte: o serviço do bem, com a correspondente paixão de sustentá-lo, transforma-se em caridade que plenifica aquele que recebe o socorro e quem o propicia. Enseja a ação de dupla via, a satisfação que faculta aquele a quem é dirigida e a que retorna como resposta interior da consciência tranquila pela emoção experimentada. A gente sempre fala isso, né? As pessoas às vezes ficam chateadas, como se isso aqui fosse um absurdo, mas a gente fala que o melhor tratamento para a nossa alma é o serviço do bem. Eu posso ir no médico, eu posso fazer terapia, eu sou psicólogo, né? Então eu posso dizer isso. Às vezes, e o psicólogo é muito importante, ajuda bastante, mas assim, vá ao trabalho do bem, faça um serviço voluntário, seja útil, porque isso vai te trazer muito mais saúde emocional do que a própria terapia em si. A terapia ajuda? Ajuda. É muito importante? É. Mas o serviço do bem, você ajudar, você se sentir útil, a alegria, o prazer que você tem em ver que você de alguma maneira está aliviando a dor daquela pessoa que está ali na sua frente, o olhar, muitas vezes de gratidão, o abraço que você recebe, isso é uma coisa que traz saúde, né? Saúde para o corpo, saúde para a mente e para a alma. Então o que Joana diz aqui é algo que a gente deveria refletir muito sobre isso, você que está aí nos acompanhando. Se você puder, vá fazer um trabalho voluntário, né? Busque, aonde for, numa igreja, numa ONG, enfim, com amigos, algo que você possa se sentir útil e que de alguma maneira você esteja contribuindo, né, para aliviar a dor do outro. E às vezes tem mas eu não tenho jeito, trato para lidar com doente, com idoso. Olha, não precisa, no trabalho voluntário, não precisa ser contato direto com a criança, com o idoso, com o doente. Você pode fazer um serviço voluntário naquela parte do serviço que é o hífen entre o necessitado e o recurso que vai chegar a ele, né? Você pode ficar numa biblioteca arrumando, você pode ficar na recepção, tem várias coisas que você pode dar utilidade ao seu tempo. Continua Joana de Ângeles. A vida sempre responde de acordo... Agora, deixa eu só me situar. Fale. Você está lendo onde? Eu estou no parágrafo... não, desculpa, calma aí. Porque o parágrafo é o serviço do bem, corresponde à paixão. Pois é, mas você... Aí eu terminei esse parágrafo e agora é o outro parágrafo. A vida sempre responde. É isso que eu quero me situar. Porque você não começou a paixão do Cristo? A gente começou a paixão pelo serviço. Tá bem. Ok, tá? Vamos lá, continua. Então, continuando. A vida, que é o novo parágrafo, a vida sempre responde de acordo com a maneira como é inquirida. A cada ação resulta uma equivalente reação, desencadeando sucessivos efeitos que se tornam consequências desta última, por sua vez, geradora de novos resultados. Para que seja interrompido o ciclo, quando pernicioso, a compaixão por si mesmo e pelo próximo induz o homem às ações construtivas, nas quais se instalam os mecanismos que desencadeiam resultados favoráveis ao progresso, assim interrompendo a onda propiciadora de sofrimento. Então, mais uma coisa importante que Joana traz aqui, quando ela fala sobre a compaixão por si mesmo. Porque não adianta, né, tem muitas pessoas, mas não são poucas, não são muitas, que trazem essa coisa de bom, elas conseguem ter uma compaixão pelo seu próximo e até se dedicam a ajudar esse próximo, porém elas não têm compaixão por si mesmas, elas não se ajudam. E aí elas acabam, evidentemente, tendo problemas muito sérios. Muitas acabam em depressão, elas não se cuidam, elas não cuidam do seu emocional, não cuidam da sua saúde física, são capazes de cuidar do outro, mas não cuidam de si mesmas. Então, quando a gente cuida do outro e não cuida de si mesmo, a gente também está errando, porque cuidar do outro é bom? É bom.
Mas se eu não cuido de mim mesmo, em algum momento eu vou precisar de cuidados e não vou poder cuidar do outro. Porque tem duas situações. Quando você cuida do outro mesmo, não é? Pelo cuidar do outro, você está se cuidando. Porque você está pegando o seu tempo e está cuidando do outro, contribuindo para ver o outro bem. Mas tem um momento em que você diz que está cuidando do outro, mas está fugindo de si mesmo. Aí é diferente. São duas situações. Você observa que a Madre Teresa, Irmã Dulce, eu digo as duas porque na postura que elas tinham junto às instituições que estavam vinculadas, elas eram um misto de mãe e enfermeira, não é? Enfermeiras. Então, elas cuidavam naquela entrega e fazia daquilo o móvel da vida delas. Faziam daquilo o móvel da vida delas. É diferente. Quando eu fujo de mim mesmo para ficar dando atenção para o outro, para não parar e ver o que é que eu posso fazer de melhor por mim. Então, nesse caso, você está se prejudicando. Você não está tendo compaixão de si mesmo. É isso aí. Continuando aqui a leitura, Joana de Ângeles diz: a paixão de Cristo por todas as criaturas é um estímulo constante a que se compadeçam os indivíduos uns pelos outros, sustentando-se nas dores e dificuldades, jamais piorando as suas necessidades ou afligindo-se mais através dos instintos agressivos, por acaso prevalecentes em sua natureza animal. É de vital importância a compaixão no comportamento humano. Ela conduz à análise a respeito da fragilidade da existência corporal e de todos os engodos que a disfarçam, sendo a ilusão um fator responsável por incontáveis sofrimentos. A compaixão desnuda-a. Porque se fantasia a existência terrena com quimeras e sonhos, a realidade, desfazendo essa imagem infantil, leva ao sofrimento todos aqueles que, imaturos, confiaram em demasia na transitoriedade das formas e da apresentação física, das promessas de afeto imorredouro e da fidelidade perpétua, de alegria sem tristeza e meio-dia sem crepúsculo, no fim da jornada. Assim, a morte da ilusão fere aqueles que lhe confiaram a existência, entregando-se sem reserva, sem precaução. Então a morte, da ilusão, seja a morte do corpo físico, que acaba com as ilusões, ou a morte da própria ilusão em si, acaba ferindo a existência de todos nós, quando a gente demora a despertar. E ela diz: a ilusão é, pois, anestésico para o espírito. E aí nós refletimos essa ideia dessa ilusão naquela situação onde, às vezes, inadvertidamente, o ser quer ser feliz aqui e agora. Quando, na realidade, felicidade é permanente, porque é construção diária. É aquela gotinha. Eu lembro de alguém que falou assim para outra pessoa: quando é que você vai parar para pensar em você? Não, mas quem disse a você que quando eu estou nessa atividade, eu já não estou pensando em mim? Pelo prazer de estar ali, de ser útil, né? Então, ela vai falando aqui dessas quimeras e sonhos que geram uma fuga de realidade. Coloca o móvel da felicidade no transitório, e como a vida está em permanente movimento, esse transitório, ele vai sendo fugidio cada vez mais. E quando o tempo passa, você se dá conta, está idoso, cansado, doente e frustrado porque aquela ideação de felicidade não foi concretizada. Mas por conta disso, porque felicidade aqui e agora é esse bom aproveitamento das horas. Mas a felicidade que o mundo convida e seduz é a ilusão de sonhos que não vão ser aquilo que a gente idealiza a nível de permanência íntima de felicidade. Isso é construção interna, não é no mundo. Você que está chegando agora, o programa Momentos com Joana de Ângeles. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui com a Maria de Fátima Miranda. Estamos em qual capítulo, Miranda? Capítulo 5. Caminhos para a cessação do sofrimento. Isso mesmo. Já estamos bem adiantados aí na leitura. Estamos no parágrafo agora, certamente algo de fantasia. Numerou esse aí, Miranda? 78. 78, parágrafo 78. Então vamos lá.
No início do programa, na realidade, quando eu bati o olho, não era o 72, nós estávamos iniciando no 67. Ah, tá. Então agora nós estamos no parágrafo 78 do capítulo 5. Isso. Então diz Joana de Ângeles: certamente, algo de fantasia emoldura a vida e dá-lhe estímulo. Entretanto, firma-se nos alicerces frágeis da ilusão, buscando aí construir o futuro. É pretender trabalhar sobre a areia movediça ou solo pantanoso, coberto por águas tranquilas apenas na superfície. Há quem postergue a realidade, evitando-a, para não sofrer. E existem aqueles que pretendem apoiar-se no realismo rude, que não passa muitas vezes de outra forma errônea de ilusão. A consciência da realidade resulta da observância dos acontecimentos diários, da transitoriedade do chamado mundo objetivo e de uma análise tranquila e lúcida a respeito do que é verdadeiro em relação ao aparente, do que é essencial ao secundário, e sucessivamente. Então a gente tem que ter essa consciência da realidade, né? A gente não pode ficar sofrendo muito, porque nós vemos coisas difíceis no nosso mundo, que aliás, infelizmente, sempre teve, porque ela diz que aqui ela coloca sobre a transitoriedade do chamado mundo objetivo. Então tudo que nós vemos agora, que nos abala, que nos aflige, tudo vai passar. É evidente que nós temos esse imediatismo. A gente está encarnado, estamos num corpo físico, queremos, né, sermos felizes, vermos uma sociedade melhor, um mundo mais justo, mais fraterno. Porém, nós, que hoje assim pensamos, ontem fazíamos diferente, né? Então é muito fácil dizer, né, que eu quero um mundo melhor, assim. Agora a gente vai ter que batalhar, né, pelo mundo melhor, porque nós mesmos em outras encarnações fizemos aquilo que hoje condenamos e fizemos até pior. Então não adianta a gente querer que tudo se resolva do dia para a noite sem o nosso esforço, sem o esforço de cada um na transformação do mundo. Os espíritos nos dizem, Allan Kardec dá essa certeza, lá no livro A Gênese, no último capítulo, são chegados os tempos, que os tempos são chegados e que haverá a transformação do planeta sim, né? Confirmando as palavras do Cristo, quando dizia que os mansos herdarão a terra. Então, quem for manso, quem for aquele que tem a compaixão, aquele que procura ajudar o seu próximo, esse permanecerá no planeta. Quem faz o mal, quem tenta criar obstáculos ao bem, vai ser afastado do planeta e estar num planeta condizente com a sua estrutura moral. Então, tenhamos um pouco mais de paciência, porque tudo vai passar, né? E o bem vai prevalecer. Quando ela cita aqui essa transitoriedade desse mundo objetivo, nós vamos compreender que não é que o transitório não tenha o seu valor. Sim, a gente está no mundo, temos que viver no mundo, entendeu? O transitório tem o seu valor. Agora, os verdadeiros valores são os da alma, são aqueles que transcendem junto conosco da realidade física. Então, como aproveitar, como valorizar o que tem valor no transitório? Dando boa utilidade, não é? Dando boa utilidade a esses momentos de estarmos aqui no corpo físico, ocupando bem o nosso tempo. É isso aí, estamos chegando ao final do programa. E vamos refletir, né, sobre tudo isso de tão importante que Joana nos trouxe hoje, sobre a compaixão. E semana que vem ela vai continuar o texto. Nós vamos iniciar novamente falando sobre a compaixão. Muita paz a todos. Jesus nos guarde e conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.